Oi, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça e hoje vou falar como é que eu trabalho nos hotéis, quais são as empresas de trabalho temporário que trabalham com hotéis, que eu conheça, e também qual é as melhores zonas para se candidatar a trabalhos nos hotéis. E agora vamos lá ao vídeo. Em primeiro, eu vou falar qual é o tipo de trabalho nos hotéis, o que é que nós fazemos. Existem hotéis que trabalham com funcionários fixos e existem hotéis que trabalham com trabalho temporário. E eu trabalhei com uma empresa como trabalhadora temporária. Existem hotéis muito grandes e existem hotéis mais pequenos, então o trabalho é feito de diferentes maneiras. Se não tinha trabalho no meu hotel, ia fazer outro tipo de trabalho para outros hotéis, porque a minha empresa trabalhava com vários hotéis dentro da zona de Lausanne, também tinha um em Sion, também tinha um perto de Yverdon e também em Mos. Então, se não há trabalho num lado, há trabalho no outro. A primeira coisa que eu vos vou falar é quanto é que ganha uma femme de chambre primeira. Uma governanta aqui, se não tiver diploma ou certificados, eles fazem-lhe um contrato e no contrato metem-lhe como femme de chambre de primeira, então ganha neto 3.200 e pouco. Se tiver o PERMI B, nós temos que fazer um imposto à SURS, ou seja, no próprio boletim de salário sai esse imposto que nós temos que dar como fosse o IRS. E é o próprio patrão que faz esse imposto. Quando temos o PERMI C, somos nós que fazemos esse imposto lá para o mês de março, tal e qual como em Portugal o IRS, então ganhamos mais ou menos 3.400 e pouco para depois tirar o valor do imposto. Isto é a primeira coisa em relação às governantas, quanto é que elas ganham, depois somos nós e ganhamos à hora. Num hotel, eu posso dizer que se for um hotel grande, é capaz de entrar às 5h30 da manhã, se entrar às 5h30 tem que ter carro, entrar às 5h30 da manhã, eu, por exemplo, eu fazia a limpeza dos restaurantes, depois do spa, fazia também os corredores, a recepção, as casas de banho, o elevador e nessa altura não chegava a fazer os quartos. Depois a seguir tinha uma governanta e essa governanta vinha controlar o meu trabalho para ver se estava a ser bem feito ou não. Se for um hotel que não seja muito grande nem muito pequeno, também pode acontecer, como me aconteceu a mim, eu entrava de manhã, chegava a fazer os restaurantes, depois fazia a recepção e as casas de banho e depois, como ainda me sobrava tempo, ia fazer a limpeza dos quartos. E é assim que também funciona a nível dos hotéis que não sejam muito grandes. Um hotel que seja pequeno, por exemplo, o meu hotel, quando fiz a entrevista, nem era, porque a minha empresa trabalhava limpeza de escritórios e quando eu fui à entrevista nem era para fazer a limpeza nos hotéis, era para fazer escritórios, que era aquilo que era o meu trabalho aqui na Suíça. Mas eu pedi à minha diretora, porque nesta empresa existe uma diretora, depois existe tipo um chefe de área e depois existe a governanta. O chefe de área tem vários hotéis e esses hotéis são controlados por ele para ver se o trabalho da governanta está a ser bem feito. Depois a governanta controla o nosso trabalho também para ver se o nosso trabalho está a ser bem feito. E é assim que as coisas funcionam. Eu falei com essa minha diretora e disse-lhe ela queria, não queria fazer escritórios, eu queria fazer limpeza nos hotéis. Como não tinha cunhas aqui na Suíça, porque aqui na Suíça, como também já expliquei num vídeo, aqui ainda funciona muito com cunhas, e como eu não tinha e o meu objetivo era entrar num lar de idosos, o melhor para entrar num lar de idosos, se não tem currículo, se não tem cunha, é fazer o currículo, ou seja, entra para um hotel, trabalha 2 anos num hotel e depois candidata-se a um lar. Tem que ter atenção à idade, porque a idade que eles pedem nos lar de idosos é até aos 45 anos de idade. Por isso, é tentar se candidatar antes dos 45 anos de idade. Agora vamos lá como é que era o meu trabalho no Hotel de Mos. O Hotel de Mos tinha uma parte em que era hotel e depois tinha uma casa à parte em que tinha várias casas para fazer limpeza. Nessas casas que nós tínhamos que fazer limpeza, tinha uma casa que era um estúdio, depois uma de 2 assoalhadas e uma de 4 assoalhadas. Um dia por semana tínhamos que fazer limpeza nessas casas, porque são casas que são mobiladas e são alugadas assim.
Depois, no hotel, a minha chefe entra às 7 da manhã e conforme entra às 7 da manhã começa a fazer a limpeza do restaurante, das salas de formação, da recepção e das casas de banho. Pede uma lista à recepção e na recepção dá-lhe uma lista de todos os quartos que estão para fazer limpeza e então esses quartos são divididos em dois. Existem os quartos de départ, existem os quartos restant. Restant está na cor verde, départ está na cor vermelha. E o que é que isso significa? Restant quer dizer que as pessoas ainda vão lá ficar no hotel. Départ são pessoas que vão-se embora naquele dia e que é necessário fazer a limpeza em primeiro lugar desses quartos para depois, quando as outras pessoas que estão para chegar, poderem entrar logo. Porque é que acontece? Se vocês já estiveram no hotel, sabem que os hotéis têm entradas às 2, 3 da tarde, há também hotéis às 4 da tarde, mas se uma pessoa chega às 11 da manhã, nós temos que ter alguns quartos já vagos para essas pessoas. E como é que isso funciona? A nossa chefe, a nossa governanta, dá-nos um papel com tudo a explicar quais são os quartos e depois nós temos, é uma equipa, às vezes de 3 pessoas, 4 pessoas, temos um local onde vamos buscar os nossos panos e também os nossos produtos, enchemos e levamos para os andares. Os andares nesse hotel eram 3 e em cada andar depois tínhamos um local onde tínhamos os lençóis e as toalhas limpas e também aquelas coisas, os sabões, aquelas coisitas que nós temos que dar também aos clientes. Esses carros que nós temos cá em baixo vazios, esses carros, se for um hotel grande, pode ser que seja todos os dias, mas no meu hotel era 3 vezes por semana. Esses carros chegavam com material já limpo e depois era a minha governanta que subia a cada andar e fazia a distribuição. Porque depois nós, quando chegamos, vamos para o piso que temos que ir, quase sempre era dividido, uma ia para um piso, outra ia para o outro, e era assim que era feita a divisão. A primeira coisa que começamos é, se houver um quarto vago, já esteja de depart, que eles já tenham saído, nós começamos com esse quarto. E porquê? Porque depois temos que dar esse quarto à recepção. A primeira coisa que fazemos num quarto de depart é tirar todos os lençóis e todas as toalhas, meter nesse carrinho que nós temos vazio, para depois levar para essa empresa para lavar e depois a seguir começamos a fazer a limpeza da casa de banho. Da casa de banho fazemos a limpeza normal e depois a seguir vimos para o quarto, fazemos as camas, limpamos o pó, vemos se temos dedadas nas portas e nos vidros e depois aspiramos e passamos a panosa. E é assim que funciona, fechamos o quarto e a governanta vem ao nosso quarto, controla, dá o código lá para baixo para a recepção e dá o ok no quarto. Depois, quando já temos os depares feitos, ou se entretanto ainda não saiu ninguém, começamos a fazer os quartos restant. Nos quartos de restant, temos que fazer, mudar as camas, se não for, se a pessoa já estiver lá há 2 noites, temos que mudar na terceira noite a cama. Se entretanto não estiver muito suja, se estiver muito suja, temos que mudar logo a cama. O que é que nós fazemos em primeiro lugar quando chegamos a esse quarto? É a casa de banho. Se a casa de banho tiver as toalhas no chão, a gente muda as toalhas. Entretanto, vemos as mesmas toalhas que estão penduradas, temos que ver se elas estão em condições ou não, porque se não tiverem condições, temos que mudar essa toalha. Depois fazemos a limpeza da casa de banho, normalmente, e depois de fazer a limpeza da casa de banho, vimos para o quarto. Ao chegar ao quarto, a primeira coisa que nós temos que fazer é também fazer a cama. Mesmo que não faça a cama com lençóis lavados, temos que fazer a cama. Depois fazemos o pó, depois de fazer o pó, aspiramos e passamos a panossa, embora também tenhamos que olhar às dedadas, para ver se existem dedadas nos vidros e nas portas. O tempo que nós temos, porque tudo nos hotéis dizem, o trabalho nos hotéis é duro. Pois é, o trabalho nos hotéis é duro e porquê? Porque nos hotéis nós temos, é tudo ao minuto. Então nós temos que fazer a limpeza de cada quarto 20 minutos. E 20 minutos, como vocês sabem, é complicado fazer num quarto que seja de par e que esteja muito sujo. Em 20 minutos demoramos 30 a 40 minutos a fazer esse quarto. Por isso é que é complicado trabalhar nos hotéis. 20 minutos para um quarto de par, 20 minutos para um quarto de restar, é tudo muito complicado. A minha chefe entra às 7 da manhã e nós entrávamos às 8 da manhã, é a hora de entrar das funcionárias, as camareiras, empregados de andares, para fazer o trabalho nos hotéis.
Posso-vos dizer que a nossa pausa era entre as 9 e as 9h15, e depois tínhamos uma pausa também entre o meio-dia e meia e a 1, e depois, se a gente ficasse da parte da tarde, também tínhamos pausa à tarde. O que nós fazíamos é, eles deixavam-nos fazer, eu falei com o meu chefe, então ele deixava-nos fazer, em vez de fazermos meia hora de pausa à hora do almoço, fazíamos 45 minutos, aproveitávamos a pausa da hora do pequeno almoço para fazer à hora do almoço. Preferíamos assim do que começar a trabalhar às 8, às 9h15, às 9 horas parámos para fazer uma pausa e depois continuámos até ao meio-dia e meia. Era muito melhor para nós, descansávamos mais, em vez de descansarmos 30 minutos, descansávamos 45 minutos e todas gostávamos muito mais de trabalhar assim. O horário dos hotéis é entre as 8 e as 6 horas da tarde, mas o que é que acontece? Quando nós fazemos o nosso contrato, eles fazem-nos um contrato de mínimo à hora. Ou seja, nós podemos trabalhar mínimo 4 horas vezes 5 dias por semana, que dá 20 horas semanais. Ou seja, nós temos que trabalhar mínimo 20 horas. Mas podemos trabalhar muito mais, porque se gostarmos de trabalhar nos hotéis, se não houver trabalho no nosso hotel, podemos ir, falamos com o nosso chefe e o nosso chefe pode-nos mandar para outros hotéis. Eles telefonam para nós e dizem: olha, Sofia, queres ir para este hotel trabalhar? E então, naquele dia que não temos muito trabalho no nosso hotel, vamos para outro hotel, e é assim que as coisas funcionam. Ou seja, nós num dia podemos trabalhar 4 horas, no outro dia podemos trabalhar já 6 horas, no outro dia trabalhamos 7 horas. Depois, ao fim de semana, porque nós trabalhamos também ao fim de semana, então ao fim de semana umas iam para outros hotéis trabalhar, se não fosse a folga delas, outras ficavam naquele hotel. Uma ficava responsável, então essa pessoa que ficava responsável, porque a minha chefe estava de folga ao fim de semana, sábado e domingo, então quando nós ficávamos responsáveis, o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos uma equipa por vezes mais pequena, outras vezes, conforme o trabalho, tínhamos uma equipa maior, mas se tivéssemos uma equipa pequena, quem estava responsável, como aconteceu comigo, tínhamos que ir fazer a limpeza das salas de formação, também das casas de banho, da recepção, do restaurante, e depois tínhamos que ir ajudar nos quartos. E era assim que as coisas funcionavam. Comecei a trabalhar no dia 15 de outubro de 2015 nesse hotel de Mores e acabei o meu contrato a dia 31 de janeiro de 2017 com a empresa, quando fui trabalhar depois para o Lar de Idosos no dia 1 de fevereiro de 2018. O meu trabalho nos hotéis, eu tive em Mores 2015 a 2016, entretanto em 2016 abri o hotel de pacientes que pertence ao CHUV. Esse hotel está dividido em dois, tem duas torres, uma torre é um hotel normal e a outra torre trabalha muito com o CHUV. Quando as pessoas moram longe, em vez de ficarem no CHUV, o CHUV é o hospital, em vez de ficarem no hospital, se tiverem condições de andar, e mesmo até as pessoas grávidas que tenham bebês muito pequenos ou que estejam com o marido e que o marido tenham que ter um quarto privado, então costumam ir para esse hotel. Existe um piso só para as mulheres que tiveram crianças, então vêm para esse hotel com o marido e com os filhos, ou então o filho é prematuro e está no hospital e eles, entretanto, têm um quarto privado para estarem, e é assim que as coisas funcionam. E somos nós que fazemos a limpeza. Em 2016 eu comecei a fazer a limpeza nesse hotel de pacientes, entretanto a minha governanta que lá estava precisava de pessoal, não tinha muito pessoal, e acabei por ficar lá. Fiquei lá desde 2016 até 2017. E porquê? Porque em 2017, em janeiro de 2017, a minha governanta foi-se embora do hotel de Mos e, entretanto, o meu chefe andava-me lá a rondar no hotel de pacientes para ver se eu ia para o hotel de Mos como governante. Eu sempre lhe disse que o meu objetivo não era vir para a Suíça para ter novamente responsabilidades, porque isso já tinha tido em Portugal e não queria mais esse tipo de trabalho. E queria continuar com a minha vidinha ali perfeita. Chegava àquela hora, ia-me embora, ia para o outro trabalho e fazia a minha vidinha perfeitinha, e ali no hotel de pacientes estava bem. Apanhava o bus desde da minha casa até o hotel de pacientes, depois do hotel de pacientes ia às 6 da tarde depois trabalhar também para a prefeitura de Lausanne. Então estava bem, a minha vidinha estava a correr muito bem ali. Entretanto, como o meu chefe já tinha posto lá outra pessoa também e não estava a correr muito bem,
veio falar comigo diretamente em abril de 2017 e disse-me: Sofia, a diretora de MOS gosta muito do seu trabalho, então ela quer o seu nome lá. O que é que eu fiz? Não era o meu objetivo, então decidi, já que ela não aceitava outra pessoa, eu queria trabalhar, não queria ficar sem trabalho, e fui para o Hotel de Moses em abril de 2017 e fiquei lá até finais de janeiro de 2018, quando depois, no dia 1 de fevereiro de 2018, entrei no lar de idosos. Fiquei lá, falei no final, em dezembro, dei a minha carta de despedimento, como está na lei, na altura dei 1 mês e meio à casa, e expliquei mais tarde, depois de eles terem recebido a carta, expliquei ao meu chefe de área que, como ele sabia perfeitamente, o meu objetivo era entrar num lar de idosos, tinha conseguido, então tinha que deixar os hotéis, e ele sabia perfeitamente que o meu objetivo não era ser governante. Falei com a minha diretora e expliquei-lhe a ela também a situação. Ela ficou muito triste, mas compreendeu a minha situação, tanto que disse-me: Sofia, se precisar de uma carta de recomendação, porque aqui existe muito isso, quando você sai de um trabalho, ele tem que lhe dar uma carta de recomendação para depois, quando for para outro trabalho, entregar essa carta de recomendação, embora eles possam, o outro trabalhador possa telefonar para o antigo trabalho. Mas é necessário sempre a gente ter essa carta de recomendação, é pela lei. Então a minha diretora disse: Sofia, eu sei que a empresa com quem você está a trabalhar vai-lhe passar uma carta de recomendação, mas eu, como tenho muitos conhecimentos, se precisar de uma carta de recomendação minha, eu passo-lhe sem problemas. Gostei muito de trabalhar consigo e desejo-lhe a melhor sorte, foi aquilo que ela me disse. Em relação ao trabalho dos hotéis, é tudo mais ou menos o que nós fazemos. Se entretanto tiverem alguma pergunta, questionem aí. Antes de continuar, deixem o vosso like, inscrevam-se quem não é inscrito, porque não paga nada, e compartilhem com os vossos amigos e familiares. Agora vou-vos explicar qual é a melhor zona para vocês encontrarem trabalho. É assim, no mês de outubro, se chegarem aqui no mês de outubro, as melhores zonas para procurar trabalho, embora existem aqui locais que podem encontrar trabalho aqui na zona das cidades, como Lausanne, como Zurique, podem encontrar trabalho, mas em outubro existe muito a parte das montanhas, que começam a trabalhar para o inverno, e o que acontece é que os hotéis nas cidades, no mês de dezembro, a maior parte deles costuma fechar no Natal o hotel. Então, se procura trabalho, procure nas montanhas. Tem a montanha de Verbier, tem também Grãs-Montana, tem Gastar, entretanto em Gastar tem que falar muito alemão, e depois também tem Zermatt. Zermatt é uma zona que eu acho que é mais português do que alemão. E também tem Leukerbad. O que é bom nas montanhas é que muitos hotéis que pedem funcionários para trabalhar lá também dão guarida. O que é que isso significa? O hotel ou tem um quarto vago e pode você lá ficar, ou então muitos deles também têm uma casa em que alugam a vários funcionários que trabalham num hotel, para não terem que descer a montanha constantemente, porque às vezes no inverno até ficam lá fechados, porque não conseguem descer a montanha porque a neve é tanta que é impossível descer. Então eles ficam lá e o próprio hotel dá a guarida. Eles alugam, mas depois descontam-lhe no final do mês no salário. Como é que procura? Procura através do... escreve Emploi Femme de Chambre. Então, quando escreve Emploi Femme de Chambre, eles dão-lhe várias possibilidades, vários hotéis onde estejam com vaga para encontrar trabalho. Não se esqueça que tem que fazer a sua carta de motivação na língua do cantão para onde vai. Em relação ao currículo, façam um currículo o mais simples possível e depois também façam um currículo não em português, mas façam um currículo na língua para o cantão para onde vão trabalhar. São essas duas coisas que têm que fazer para se candidatar a um trabalho aqui na Suíça. Em relação às empresas de trabalho temporário, as que eu conheço, não são muitas, eu conheço a Samsic, que você pode se candidatar, a Dozin, a On Placement, que também trabalha com hotéis, também conheço a Ansler. A Ansler foi com quem eu trabalhei. A Ansler tem um escritório aqui em Lausanne, mas o maior escritório deles é em Geneve. Depois tem aqui um escritório em Lausanne, que eu sei que é ali perto onde é o futebol, o campo de futebol de Lausanne, mas não sei-vos dizer onde é que fica mesmo, porque a minha entrevista não foi feita lá.
sei que existe porque houve colegas minhas que trabalharam comigo no Hotel de Mos e elas próprias é que me disseram que a entrevista delas foi aí. O meu chefe de área, na altura, que trabalhava comigo, ele fala francês e fala espanhol e foi ele que fez a entrevista a essas miúdas. A minha entrevista não foi aí, foi no Ibis Lausanne, foi aí que a minha diretora, porque eu não fiz entrevista com a chefe de área, fiz a minha entrevista diretamente com a diretora e a diretora é que mandou-me ir diretamente ao Ibis Lausanne. Posso dizer também que tem o site Nevo e tem o Joblit também, que é um site em que podem encontrar trabalho como femme de char. Também tem o jornal 24 horas. Este jornal de 24 horas, à quinta-feira, sai exemplar só de trabalho. E nesse exemplar de trabalho podem também tentar procurar trabalho como empregada de andares, como camareira, para aqui para a Suíça. Se estiver cá na Suíça, é o mais fácil de encontrar. Se não estiver aqui na Suíça, o melhor para encontrar trabalho como empregada de andares e camareira é pelo Euros. E agora despeço-me. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeo. E não se esqueçam, até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos!